Fala, senhores, é um prazer ter vocês aqui. Eu estou fazendo mais um vídeo para vocês. Há uns 6 anos atrás eu decidi eu mesmo instalar o meu sistema solar e eu comecei a fazer, montei tudo, e eu queria automatizar ele para saber o que eu estava produzindo, o que eu estava injetando na rede. Só que isso naquela época não existia tanto tecnologia como existe hoje. Eu usava o Sonoff Pole. E o que ele fazia? Eu ligava ele porque os meus painéis são 220. Aqui no Brasil é fase mais fase. Ele é sem neutro, igual em outros países, que é o 220 mais a fase. Então eu usava assim umas artimanhas de, por exemplo, Sonoff Pole. Ele era fase neutro, eu colocava fase. Ele dá uma leitura legal. Você sabe que até hoje eu não sei, mas eu deixo ele ali, porque à noite o meu é microinversor, é um ROMAIS. Inclusive eu tenho até lá no GitHub, vou deixar aqui uma automação desses painéis com o DTU 100, que funciona legal. Aí eu queria ir mais longe, eu peguei e comprei esse primeiro equipamento aqui, olha. Perfeito, descobri que dava para ligar fase e deixei ligado. Depois eu fui por um mais bruto, que seria esse aqui. Estava usando ele também fase no neutro. Só que eu fui descobrindo que ele não estava me dando uma leitura. Aí o que eu fiz? Eu decidi pegar esse produto aqui, olha. Esse produto é um RMDZ. Ele é trifásico e é 100 amperes. Eu posso chegar até 100 amperes com ele. Então veio nesse aparelho, veio esse equipamento aqui, que eu já liguei um cabo nele, tá vendo? Ele é bem robusto, bem pesado. E aqui, para vocês terem uma ideia, eles têm 3 fases. O que eu estou pretendendo fazer? Eu estou pretendendo ligar uma fase e um neutro aqui. E daqui ele vem para os meus painéis, entra aqui e o consumo da minha casa. Porque esse aparelho ele é bidirecional. Esses aparelhos que eu mencionei com vocês, dá para ligar o fase, mas aí ele vai dar um falso neutro, então ele não vai fazer uma medição legal. Com esse aparelho aqui, eu posso pegar a terceira fase e eu elimino a terceira fase, então vai ser as fases corretas, 127, 127 e o neutro. E esse aparelho ele é bem complexo, ele veio com esse toroide aqui também, olha, que aqui o que você vai fazer? Você vai colocar ele nos fios, na saída lá, e ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção tipo um IDR, que se estiver tendo uma fuga na sua casa, ele vai te mostrar também. Eu achei esse aparelho bem complexo e agora eu vim mostrar para vocês. Eu vou estar mostrando as configurações que pode ser feita, no meu caso aqui que é fase, e algumas configurações. Depois eu vou mostrar ali no sistema, como eu instalei ele no sistema, e vou fazer uma automação no Home Assistant. Então vamos lá, vamos começar isso aqui pra gente. Então vamos fazer a configuração dele. Eu vou lá no Smart Life, ele ficou aberto aqui como esse programa da Smart Life também ficou um lixo, porque ele põe os favoritos lá que eu nem favoritei, e todos quando eu quero procurar às vezes não tá lá. Aqui ele já está funcionando lá. O total de energia consumida dele, você vai clicar nele aqui. Então você tem as medições diárias, você pode colocar aqui semanal ou anual. Então aqui anual, eu já estou com ele, eu ponho anual, dá 14,83 kW, que eu já tive de consumo na minha casa. E aqui é o que eu estou injetando na rede. Então, por exemplo, hoje eu já injetei 6,5. Por ano aqui, dos 3 dias, já tem 15,70 kW que eu injetei. Eu tenho aqui, olha, a fase A, a fase B, ele dá uma discrepância, olha, de corrente 132, a outra está com 128. Balanceamento de rede no Brasil é ruim, péssimo. E aqui é a fase C que eu não uso, né? Não uso. Então vamos lá. Aqui, olha, por exemplo, eu coloquei já até a senha. Você coloca uma senha e aqui é o seguinte, para você fazer uma forma de pagamento, você colocar isso num vizinho, quiser vender energia para ele, você põe Enable aqui no pagamento, o balanço dele, você coloca aqui o carga de energia, você pode colocar 50 aqui, então, ó, por exemplo, 50
Aí você salva ele vai te dar lá, você vai ligar aqui, né? Aí ele vai te dar lá 50 kW, ele vai desligar e aqui você limpa a energia quando quiser zerar. Aqui, senhores, olha só, eu tenho configurações. Os alarmes records, que eu não tenho nenhum ainda, tá vendo? Ó? Tenho aqui os alarme settings, o raio de temperatura alarme, ele seria, por exemplo, o alarme de alta temperatura. Eu deixei 85, porque vamos supor, se o fio esquentar muito, alguma coisa, ele vai e se desliga. Então eu deixo o switch alarme ligado. Corrente de fuga, ele vai detectar tipo um IDR, 30 amperes. Eu coloquei 90 aqui porque eu estava fazendo os testes e eu tô tendo fuga aqui em casa. Então quando eu ligo ele desarma lá. Eu vou ter que caçar onde essa fuga. Isso aqui é um IDR tipo assim, um aparelho seu que tá dando choque na carcaça. Aí vem uma pessoa, põe a mão, até 30 amperes o ser humano não consegue resistir. Então ele vai dar uma fuga de corrente, porque está o terra da pessoa e a pessoa que tomou cheque, ele vai desligar e não deixar a pessoa grudada ali. O overcorrente seria a subcorrente, o máximo de amperes. Então eu coloquei aqui 80 amperes. Se ele... o meu disjuntor geral lá, ele é 60 amperes, então você coloca sempre 10, eu coloquei 20, tá? Se chegar a 80 ele vai e desarma. Deixa o switch alarme ligado, o overcorrente recovery, botei 20 segundos, isso aí é o seguinte, o atraso de recuperação dele, o tempo que ele vai religar após um erro de corrente. O overcorrente event, eu coloquei 5 segundos, é o tempo limite do evento. Por exemplo, o tempo de tolerância que ele vai desarmar. Então se der um problema lá, esquentar o fio, ou amperagem, 5 segundos ele vai e desliga. O overvoltage alarme protege contra picos de luz, por exemplo. Se der um pico de luz muito alto ali, em 5 segundos ele... Então eu coloquei aqui 145. Se ele der um pico de luz lá de 145 em cada fase, porque as fases são 110, então aqui eu deixo ele ligado o alarme, quando ele chegar a 100 pico ele vai desarmar. O recovery delay dele aqui é o atraso de recuperação, é a mesma coisa lá de cima. O de baixo seria ali o tempo de religar após o erro. O tempo de tolerância dele, eu deixei 3 segundos. O undervoltage seria o subtensão, protege contra a queda de energia. Aqui no caso, como lá é 127, eu coloquei 95. Se cair mais do que isso, a luz fica fraca, você pode queimar um aparelho, eu botei 95. Deixei o switch alarme ligado. No resto aqui, eu não mexi em nada. O triphase é o que? Detecta a falta de uma fase. Então, como lá eu estou com uma fase a menos, que o aparelho é trifásico e eu estou com ele bifásico, eu deixei o switch alarme desligado, porque senão ele vai ficar detectando que tem uma fase que está ruim. Então esse aí eu não mexi. O reverse phase sequence seria o que? Seria a sequência de fases reversas. Ele detecta, por exemplo, fases invertidas. Então eu deixei off. Voltagem triphase eu também deixei desligado, entendeu? O que acontece? Desequilíbrio de tensão das fases. Eu tô com desequilíbrio nas minhas fases, mas eu não vou ligar isso não. E aqui é o que seria o alarme de perda de fluxo. Desconecta quando perda súbita de corrente, quando dá uma perda de corrente ele vai ficar off também. O lost corrente seria o atraso de corrente, né? Vamos supor, o tempo de tentar religar após a corrente. E o timer seria o limite do fluxo, tolerância antes de registrar o erro. Então eu botei 10 segundos, mas está tudo desligado, entendeu? Então eu deixei lá. Voltamos aqui, agora nós vamos aqui para o item... Tá, vamos lá. O alarme records, né, mostra o histórico, por que a luz caiu. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Não tem nenhum, tá vendo? O alarme setting que nós acabamos de sair, o alarme times, ele vai mostrar todos os eventos, tá vendo aqui, ó, número de eventos. O reclosing, vezes que você permitirá ele para religar. Eu deixei 30 vezes. Quantas vezes ele tenta religar e tiver arrumado o erro. Deixo o reclose enable, né? O reclose recover seria 20. Eu deixei o quanto de tempo que espera para tentar ligar, 20 segundos.
O Power Delay e o Power On Time seria o tempo de atraso. Eu coloquei 5 segundos para ele der algum erro ele sair. O Password Settings é aquele, você vai clicar e vai criar um password. Eu já tenho o password criado aqui. Aí você vai criar um outro se você quiser. O password é 000, é de fábrica, para você colocar aquele sistema de pagamento lá. O Relay Power Status, o que você tem que deixar? Você tem que deixar DT, DP, Switch, Power Save 1. Por quê? Porque aí quando desligar mesmo, der uma queda de energia comum, ele vai voltar armado do jeito que está. Se você deixar no 0, no Save 2, ele não vai voltar. O Switch Delay aqui é o atraso do interruptor. O tempo do botão, para o botão responder, tempo para o botão responder aqui, aí já é do aplicativo, então eu deixei 0. Voltagem multiplier você também não mexe, esse voltagem multiplier serve apenas para calibrar a leitura se estiver errada. O corrente multiplier aqui, multiplicador de corrente, seria também a calibragem de amperagem, então eu deixei 1. E no mais seria isso aqui, senhores. Esse aqui, a configuração do aplicativo. Eu já instalei esse produto lá. Eu vou deixar uma foto no final para vocês verem como foi feita a ligação. A ligação ela foi feita dessa forma aqui, ó. Aqui entra a alimentação da minha casa e aqui embaixo o que vai alimentar a minha casa. E esse CT aqui, ó, você passa por dentro dos fios. Você vem e passa ele por dentro dos fios aqui, ó. Eu vou deixar aqui em cima. Só que lá ficou um ninho de rato, eu vou ter que quebrar aquilo tudo de novo lá. Acho que eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês. Mas assim, ficou legal, mas não ao meu ver. Então eu agora vou lá pro Home Assistant, vou mostrar o GitHub e vou mostrar algumas coisas para vocês lá. De como eu fiz o card, como eu controlo isso tudo e lá pelo Home Assistant. Vamos lá então, senhores. Aqui é a minha dashboard. Eu coloquei ele no botão pop-up. Esse botão aqui, ó, ele já me dá o que eu tô no dia, mês, e ele me aparece aqui. Você pode colocar também um botão pop-up, só que você vai ter que instalar o Browser Mode. Aqui ele me fala a potência dos painéis, a produção do mês, a produção do ano. Aqui já é o medidor. Ele aqui está falando o consumo atual da casa versus eu deixei em watts, porque a produção é em watts, então em dia. Isso aqui é o consumo atual, agora. O que eu estou consumindo? Em watts. A energia eu coloquei aqui total em um mês. Esse medidor eu tive que resetar ele há 2 dias atrás. Por quê? Porque o leiturista da CEMIG ele passou anteontem. Então por isso que as médias estão baixas. O valor atual da minha conta, eu somei o que eu injetei, o que eu consumi e deduzi a minha conta com os impostos, dividi pelos quilowatts. Então ele me deu 1,11. Dado no mês, também faz parte do medidor, depois eu vou mostrar lá. E aqui é o saldo, esse saldo está baixo. Quando ele está negativo, que eu consumi mais do que eu injetei, ele vai me mostrar ali uma bolinha vermelha. Eu posso até criar um aviso, mas é porque ele está baixo assim, ele nunca vai ficar, porque eu sempre injeto mais do que eu consumo. Mas eu vou fazer mesmo por esse card aqui, olha. Aqui é uns exemplos que eu tenho de toda a minha casa, então eu vou fazer por esse card aqui, que é o mesmo e não tem o botão pop-up. E vou explicar ele aqui. Isso aqui é o seguinte, é o background dele. Além dele me dar um efeito tipo assim espelhado, não deixar a imagem sobressair muito, eu posso configurar aqui, se eu quiser, menos 65, e a foto que está atrás aqui, que está lá atrás. E a foto você pode colocar o que você quiser, que ele vai regular ali, dentro do local, né, do www. O título é Produção Solar, desse card aqui. E aqui eu tenho o Sonoff Power. Esse Sonoff Power é um Sonoff PWR2. Antigamente eu tenho o DTU 100, inclusive eu vou deixar no card aqui em cima uma automação que eu fiz para o DTU 100, que ele também faz o mesmo trabalho desse Sonoff Power. Se você não tiver o Sonoff Power, pode usar ele. Aqui eu vou mostrar para vocês. Tem um card aqui em cima ensinando como fazer no GitHub. Eu ainda não fiz esse vídeo, eu vou fazer.
A potência atual, a produção mensal, isso aqui já são sensores que eu criei, tá vendo? Em cima desse aqui. No caso aqui, olha, eu tenho aqui no sensor de energia, esse sensor breaker, todos os dispositivos da Tuya usam o mesmo aplicativo. Então qualquer medidor, você vai ter esse sensor de energia total, vai ser isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Tinha um outro medidor que ele ainda consta lá, eu vou mostrar que você vai ver que vai ser a mesma coisa. Só que ele aqui está falando a energia, né? Energia das fases. Por isso que o meu tem energia total 1 e total 2. Aqui o sensor de consumo já foi criado por mim. Sensor mensal, o valor atual da conta também foi um sensor que eu criei. E aqui passa para a parte, o que eu injetei de energia. Que eu injetei no mês, que eu injetei no ano, e aqui é um sensor que eu criei de quilowatts para me mostrar. Vamos supor, se eu injetei menos, ele vai me mostrar aqui que uma bolinha vermelha. Se eu injetei mais, ele vai me mostrar uma bolinha verde. Então vamos lá que eu vou mostrar esses sensores para vocês. Perfeito. Aqui, olha, era o sensor Sonoff que eu falei, é um Sonoff P2. Por quê? Porque o DTU Romales, ele não me dá a produção em tempo real. Inclusive esse Sonoff, ele é positivo, negativo, eu coloquei ele ligado lá. Então a produção solar, aqui ó, eu tenho lá o Sonoff Power, ele me dá imediatamente a produção. Tem aqui a voltagem. E aqui eu estou falando do dispositivo medidor. Ele vai me dar esses sensores. Então é o que eu falei para vocês aqui, ó. Por exemplo, sensor corrente de fase. Ele sempre vai me dar o break aqui, corrente. Só que no meu eu tenho fase 1, fase 2, fase B. Que é a B e a C. Só muda aquele pedaço ali no final. Todos eles são a mesma coisa. Aqui são as fases. A potência da fase, o que a fase está usando. Então eu tive que fazer um sensor para unir, para me dar um tempo real. Porque aqui eu tenho a energia total, que ele junta as 3 fases, mas o que ele está acumulando lá de energia. Aqui a mesma coisa, a injeção, olha o que eu estou injetando. O sensor você vê que é sempre esse breaker, total produção. Vou te dar um exemplo, por exemplo, ó, qualquer sensor desse, eu tinha um sensor aqui, que ele era o medidor solar, ó. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá. Fase A, só que ele mudou aqui, ele não botou 2, ó. Fase de corrente, tá vendo? E aqui o medidor é um breaker. Ó, total produção, a mesma coisa. Ele é um breaker, tá vendo? Só que ele não me deu aqui o 2. Ele tá me dando 2 lá justamente por esse cara. Ele tá num primo meu que eu tenho que configurar ele lá. Eu vou mostrar uma coisa rápida. Eu hoje, trocando do Tuya, né, os dispositivos do Tuya, por exemplo, aqui, olha, no Tuya, o medidor, ele vai me dar só essas informações aqui. Ele me dá essas informações. Já no local Tuya, ele me dá muito. Isso aqui é uma forma que a Tuya fez de você não fazer tasmota e ficar fora da mão deles. Então eu uso os aplicativos Tuya. Eles respondem muito mais rápido, tá vendo? Olha, porque ele está local. É quase a mesma coisa que você tivesse. E ele vem com isso, olha. Ele vem com vários... e aqui, por exemplo, no Energy Meter, ele vem com tudo que está no aplicativo. Inclusive esse sensor Clear, que eu posso fazer uma automação nele, que aqui, olha, se apertar o botão, ele vai dar o Clear lá. E isso eu tinha que fazer lá. Nenhum aplicativo tem isso. Perfeito? Então hoje... eu vou trocar esses sensores todos por esse sensor aqui, ó, o sensor local. Olha a quantidade de sensor que tem aqui, tá vendo? Que não tem lá na Tuya normal. Por exemplo, aqui, ó, a corrente está desconhecida. Aqui, para você ter uma ideia, eu tenho até o fator, tá vendo? Eu tenho tudo aqui, olha. E aqui em tempo real. Então eu vou usar esses sensores aqui agora. Vou refazer toda essa automação. Então eu estou passando tudo para o Tuya. Já o Sonoff, eu não vou fazer tasmota. Eu vou ficar só com esse Tuya local e até a Sonoff se virar. Então vamos lá. Vamos continuar que eu vou mostrar os sensores para vocês lá. Então vamos lá então. Aí agora nós vamos aqui para os sensores, olha. No dispositivo aqui, o que eu fiz? Eu criei esse GitHub.
Estou falando aqui, se você quiser usar, você vai ter que usar aqui o assistente doméstico, o cartão, é o Mushroom Card, o Browser Mode, que você vai precisar. Aí ele vai me fazer o que ele vai me falar e tal. Aí aqui, olha, eu vou para os sensores. Ó, então eu vou começar aqui em sensores. Aqui são todos os meus sensores e cá embaixo eu comecei a trabalhar com ele, ó, os sensores do card. Perfeito? Eu coloquei aqui alguns sensores que vocês não vão ver no meu card. Por quê? Porque eu vou dar a opção para você colocar lá no seu. Ó, aqui eu tenho um sensor da plataforma lá, é um sensor de produção. O que eu quis aqui? Eu quis colocar um sensor de produção solar semanal. Eu estou usando o sensor Sonoff. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai somar por semana. Se você quiser por mês, você vai mudar isso aqui, colocar mensal e vai criar um sensor mensal. Porque ele está vinculado lá no Utility Meter. Eu tenho aqui, ó, o consumo das fases. Eu tive que fazer uma soma da fase 1 e com a fase A e a fase B, para ele me dar em quilowatts, que seria esse sensor aqui, olha. Você vê que ele está até errado lá. Então, olha só, como que eu vou mudar ele lá? Quer ver, ó? O sensor de energia, eu vou colocar ele aqui, ó, consumo atual. Ó, consumo atual. Aí, se você quiser o consumo atual em quilowatts, você vai colocar esse sensor aqui. Como eu não quero, eu quero ele em watts, eu vou colocar esse aqui. Eu vou colocar aqui, ó, sensor consumo atual. Então ele vai me passar aqui para watts, tá vendo? Os ícones, a única forma que eu consegui tirar esses ícones foi fazendo isso aqui, ó, Iconone. Aí ele some, tá vendo? Só que ele tem que fazer aqui em todos eles, ó. Ó, aí como é que eu faço? Aí debaixo de cada menu eu vou colocando o ícone. Fica, acho que, mais apresentável do que você colocar esse ícone, parece ícone de jardim de infância. Aqui está entendido, eu coloquei ele. Perfeito. Copiar isso nos seus sensores, ele já vai fazer todos esses cards. Porque esses sensores, eles estão junto com o Utility Meter. Aí aqui, ó, eu tenho um sensor de valores, que é o sensor de quanto custa o meu quilowatt, o consumo mensal, que está vinculado lá. Eu botei uma média 1.01, que ele está aqui, ó, em meus sensores, ó. Essa média. Vamos supor, você calculou a sua energia aí. Aí a sua energia aí deu 0.98. Você coloca 0.98. Ele vai somar, por exemplo, o custo da sua produção semanal por 0.58. Entenderam? A minha aqui é 0.1. Então fechamos aqui, olha. Aqui também eu tenho os balanços. O que é os balanços? São os acumulados. Que aí eu fiz aquele sensor lá desse balanço aqui, ó, do saldo de conta mensal. O saldo da conta, tudo certinho, vai aparecer. Aí você tem esses sensores aqui, olha. Você vai lá e vai colocando lá os sensores que vocês acham que deve colocar lá. Se eu quiser colocar, por exemplo, o custo semanal, eu venho aqui, olha, copio, coloco aqui, Ctrl V, apareceu aqui duplicado, é lógico, porque eu botei o sensor ali, aí eu venho aqui e coloco o sensor, ó, custo real, Ctrl V, ele já vai me dar ali 27, aí, por exemplo, eu coloco aqui, ó, o custo semanal, valor, conta semanal, tá vendo? E a mesma coisa em todos eles aqui, porque isso aqui são sensores. Se eu quiser colocar ele, por exemplo, o custo anual, a mesma coisa. Eu venho aqui, copio, sensor, custo anual, Ctrl V. Como aqui ele ainda não tem uma produção anual, ele vai manter os 24, perfeito? Então, continuando. Agora, nós vamos passar para a parte do Utility Meter. Ó, aqui eu tenho o balanço total de energia, que seria esse aqui. É só colar. Ó, no Utility Meter, eu coloquei aqui o quê?
o custo da fatura, né? Ele vai somar a fatura juntamente com esse sensor aqui, ele vai fazer a junção da fatura. Eu criei um sensor aqui, ó. Pelo sensor Energy Break, ele vai fazer a soma lá, vai somar 1.1 e vai me dar aqui o valor. E eu tenho aqui, ó, a injeção mensal, a mesma coisa eu falo para vocês aqui, ó. É só vir aqui, se você quiser acrescentar ele lá, olha, você vem e coloca ele lá, eu não vou ficar copiando. Ó, coloca aqui, ó, o sensor, injeção mensal, injeção solar, por exemplo, diária, se você quiser criar um. O anual vai dar a mesma que está dando ali. Eu venho aqui em sensor e mudo ele e coloco ele no meu card. Dou um título e um ícone se você quiser. Aí ele já vai mudar aqui, tá vendo? Olha, ele vai me dar 22 e 26. As médias vão ficar a mesma como eu disse para vocês. Ele ainda não tem uma noção de anual. E nem mensal, então ele vai marcar isso, mesmo praticamente que eu não gostei desse valor da conta aqui, ó, desse jeito. Então como é que eu vou fazer para me tirar isso aqui, ó, o valor da conta? Eu venho aqui em sensores e tiro essa linha aqui, olha, mensure. Tiro ele, é lógico que ele só vai fazer a atualização, porque eu acho isso aqui horrível. Aí ele só vai fazer a atualização aqui a hora que você reiniciar e vai sumir esse real aqui, tá? Então aqui, ó, todos os utilimeters, alguns utilimeters são ciclos, tá vendo? Tudo certinho. Aqui seria o card sem o pop-up e aqui seria o card da produção com o pop-up. Olha só, aqui no card eu deixei os dois cards, o card simples, que é aquele lá embaixo, e o card com o botão pop-up. Só que aí você vai ter o browser modem e vai ter que ter o hacks para fazer o barulho. Então é só você vir aqui, olha, pega aqui, manual, copia o card daqui, olha, e coloca ele Ctrl V. Aí você salvou ele vai te dar aqui. Aí eu não sei o que você vai colocar aqui. Por exemplo, no botão ali, eu tenho aqui, ó, a minha energia injetada no mês. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, a produção, ó, aqui é os botões dele lá. Aqui está o meu Sonoff Power. Aí, em vez de eu escrever produção solar, por exemplo, eu vou escrever, ó, vou colocar aqui, por exemplo, olha, o custo mensal, semanal injetado. Então eu venho aqui, coloco o custo, mudo aqui, olha, e venho e coloco aqui, ó, sensor, Ctrl V. Aí ele está me dando aqui, ó, 12 watts. Aí eu venho aqui e mudo ele, ó, por exemplo, no botão. Se você não tiver, por exemplo, injetado. Olha lá, aí ele vai mudar aqui em vez de ser o produção, tá vendo? Aí eu posso colocar o que eu quiser aqui no botão. E quando eu apertar ele vai aparecer o card. Você percebe que ele tem um barulhinho, olha. Viu? Esse barulho eu faço ele através do Hacks, que seria esse programa aqui, olha. Todos os botões meus ele tem esse barulho. Então aqui eu vou ter que reiniciar ele, ó. Reiniciar, porque aqui ele está falando que a API falhou. Então aqui esses barulhinhos é pelo Hacks, agora não vai dar, ó. Viu? Então eu coloquei esse Hacks. Então aqui ele vai ficar lá na sua dashboard dessa forma aqui, olha. Ó, ele vai ficar esse botãozinho aqui. Vamos sair daqui. Ele vai ficar esse botão, em vez de ficar esse card todo. Aí nesse botão você coloca aqui o pop-up, tá vendo? Ó? Você vê que o Hacks lá reiniciou, ó o barulhinho. Viu? É o som que eu coloquei. No caso, eu fiz uma automação. O que essa automação faz? Olha, você vai vir aqui, configurações, automações e cena. Aí eu botei reset. O reset aqui, eu coloquei o card para ele resetar geral todos os meses. É só você vir aqui, criar um novo. Você vai vir aqui, ó, criar uma nova automação, criar uma nova, vai aparecer isso aqui. Aí você vai vir aqui, ó, editar como IAML e aqui estão todos os sensores que estão lá no card. Só que eu coloquei ele para reiniciar dia 25.
Porque dia 26 o leiturista passa aqui. Então você vai mudar aqui para a data do dia. Por exemplo, se o leiturista na sua casa passa dia 7, você vai colocar dia 7. Aí você muda aqui. E se eu clicar aqui, ele vai me resetar o card todo. Então eu coloco dia 25, que de manhã cedo o leiturista está passando, ele já me reseta tudo e volta. Então aqui eu não resetei anual, o mensal eu reinicio, semanal se tiver, eu não coloquei semanal lá, mas ele já vai reiniciar. E aqui, automação que eu fiz. Entenderam? Então é isso aí, senhores. Esse aí você tem a opção dos dois cards. Ficou alguma dúvida? É só comentar e falar. Perfeito? Vamos lá então, vamos dar continuidade, senão esse vídeo fica enorme, de novo. Então o que acontece? Esses dois aparelhos meus, eles deram o mesmo defeito. Todo o aparelho da Tuya Smart dá esse problema. Esse capacitor aqui, olha, o eixo capacitor aqui do canto, ele estoura. Ele é um capacitor 470 UF por 10 volts. O primeiro modelo meu parou de dar o Wi-Fi. Mas eu troquei o capacitor, não adiantou. Ele estava fazendo a medição tudo certinho, mas não conectava no Wi-Fi. Isso é crônico de todo dispositivo Tuya. Esse capacitor aqui, ó, ele estufa. Então ele para, fica offline e não conecta. O meu maior arrependimento foi ter comprado um dos 10 desse daqui, da Tuya. Não compre, eu prefiro, é mais caro, mas eu prefiro sempre estar com o Everleak, o Sonoff. Eu tenho o Sonoff aí funcionando há 6 anos. Então eu já ando aqui, ó, com esse monte de capacitor aqui, ó. Quando sai o meu, fica offline, eu já sei que é isso, eu vou lá e troco esses capacitores aqui, ó. Meu maior arrependimento foi ter colocado Tuya aqui em casa, mas esse aí não tinha o Sonoff, então eu optei por ele Tuya. O primeiro meu deu esse problema de estufamento de capacitor, mas eu estava usando, como eu estava falando para vocês, fase, mas isso não veio ao caso, porque o meu aquecedor, eu tenho um DWR lá que ele monitora a temperatura do boiler do meu aquecedor, e está mais de 6 anos lá, e ele é fase neutra, eu liguei 220. O Sonoff, que eu desligo os painéis à noite, que é o Hall Miles, microinversores, está lá funcionando há mais de 6 anos. Perfeito, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma ajuda que eu posso estar dando para vocês aí, que comprou esse equipamento, ou se tem interesse de comprar esse equipamento. Eu olhei vários equipamentos caros, como a Shelly, Tuyas daqueles separados, mas eu queria esse. Por que eu não comprei o da Shelly? Porque eu queria esse é um equipamento mais completo. Ele me dá fuga, ele desliga sozinho, e esses outros equipamentos não fazem isso. É bem mais barato. Eu optei por esse porque ele me dá ali um visor ali, se eu olhar eu vejo o que eu estou injetando, ele é bidirecional, eu olho ali, eu posso programar esse tanto de segurança que ele tem aí. Então eu optei por esse, até que eu tentei 3, que eu mostrei no princípio do vídeo. Cheguei ao denominador comum, que é esse aí. Eu ia comprar um Erus, que é uma marca mais conhecida. Mas ele faz a mesma coisa que esse aqui, essa fábrica faz para Eros, e você vai lá e coloca a etiqueta da Eros, a Eros Ved, é a mesma coisa. A Shelly, quem faz isso para ela é a Tuya. Ela vai lá, coloca a marca dela, é reconhecida nos Estados Unidos, você vai pagar o preço da marca. Então o Eros é a mesma coisa, o mesmo modelo, a mesma caixa, só que esse aqui é da RM Sabe, que é o fabricante desses caras. Ele só não colocou a marca Eros aqui, entendeu? Então por isso que eu optei por esse. Na China tem muita coisa dessa. Eu espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus. Acompanha aí, dê um like e se inscreva no canal aí, que vem muito mais coisas legais aí para vocês.